Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17/11, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 15 ao capítulo 17. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 15, nós vamos ver a controvérsia que gerou a circuncisão dos gentios. Já era uma prática essa circuncisão em meio ao povo judeu. Era a marca registrada, né? Era o símbolo, né? Que os ligava a Abraão. Foi dado a Abraão esse símbolo, né? E a partir dele foi os descendentes dele, masculino, sendo circuncidado ao 8º dia do seu nascimento. E aí, pronto, houve a conversão e acreditou-se alguns que era necessário que os gentios também circuncidassem para ter a herança de Abraão, né? Olha só, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Olha a dimensão do que eles estavam falando. A circuncisão foi, né, instituído, e a gente vai ver essa prática lá em Levítico 12, e tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda, e não pequena, discussão com eles. Resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbítero, com respeito a esta questão. Então aqui nós vamos ver o concílio, né, da igreja primitiva se reunindo em Jerusalém para tratar sobre esse assunto. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, narrando a conversão dos gentios, e causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguma seita dos fariseus que havia crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determiná-los que observem a lei de Moisés. E aí, entre os que se reuniram, os apóstolos, presbíteros, para examinar a questão, havia grande debate. Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. A gente viu o episódio da casa de Cornélio, não é? Ora, Deus, que conhece os corações, que lhe deu testemunho, concedendo-lhe o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre eles a serviço dos discípulos? Um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E aí nós vamos ver o parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera no meio deles entre os gentios. Depois eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios e por fim constituiu dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto a palavra do profeta, que foi escrito: cumprida estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-se a ruína, restaurarei
restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Olha só. Mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e de sangue, porque Moisés tem em cada cidade desses tempos antigos os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então, parece bem aos apóstolos e aos presbíteros que toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabas e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles os irmãos também os apóstolos, como presbíteros, irmão de entre os judeus da Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavra, transtornando a vossa alma. Parecer-me bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens para enviá-los, outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos absteis das coisas sacrificadas, dos ídolos, bem como do sangue da carne, dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem vós guardardes saúde, né? Então nós vamos ver que foi chegado num consenso de que não haveria, né, por que estabelecer um jugo de circuncisão sobre os convertidos que eram gentios, que isso deveria ficar apenas, né, como estatuto entre o povo judeu. E aí nós vamos ter, né, depois agora dessa volta, de todos esse relatório, de todo o concílio reunido, nós vamos ter a segunda viagem missionária de Paulo. Foi separado novamente entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades no quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão passando, né? E Barnabé queria levar João, chamado Marcos. Esse João aqui, eu não sei se você lembra, ele chegou aí como auxiliar, mas não aguentou ficar por lá. E logo voltou para trás, para Jerusalém. Agora, Barnabé insiste em querer levar João de novo e Paulo discorda dele, né? Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastou deles em Panfilha, não acompanhando-o no trabalho. Houve entre eles tal desavenças que vieram a se separar. Então, olha só, de um lado vai Paulo, do outro lado vai Barnabé, levando Marcos, né? E navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu quem? Silas. Partiu encomendado pelos irmãos e pela graça do Senhor e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então agora nós não temos mais só 2 missionários. Agora Paulo e Barnabé, eles se dividem, né? Paulo vai com Silas e Barnabé vai com Marcos, né? João Marcos. E aí Paulo chega... leva consigo também Timóteo, né? Olha só, chegou também a Derbe e a Listra e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, Paulo já havia passado por ali, né? Então, quando ele volta, ele encontra esse rapaz, né? Onde todos davam bom testemunho dele. E esse, nada mais, nada menos, era Timóteo. E
quis Paulo que ele fosse na sua companhia, por isso circuncidou ele, porque ele era filho de judeu, né? Apesar de ter o pai grego. Então, Paulo achou por bem que ele deveria passar pela circuncisão para evitar, né, os falatórios dos povos, né, por onde eles iam. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos, presbítero em Jerusalém. Assim, a igreja era fortalecida na fé e dia a dia aumentava-se o seu número, né? Então, nós vamos ter agora, né, Paulo passa por Troade e ali, né, ele tem uma visão percorrendo a região de Frígio-Gálata, tendo sido impelido pelo Espírito a pregar a palavra na Ásia. Defrontando-se com Mícia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. E à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. E assim teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o evangelho, né? E aí nós vamos ver que Paulo em Filipos, nós vamos ter uma figura, né, de uma mulher chamada Lídia. Então, tendo, pois, navegado a Troade, seguindo em diretura de Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. E nessa cidade permaneceu alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Então, ali se reunia um grupo de oração, né? À beira ali do rio. E aí nós vamos ver que, assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido, né? Então ali se juntava um grupo de mulheres, né? Possivelmente, né, para pegar água, possivelmente para lavar roupas, né? Então essas mulheres, elas estavam sempre por ali. E aí nós vamos ver que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa. E ali ficou. E nos constrangeu ela a isso, né? Então, olha que coisa maravilhosa, né? Essa Lídia era uma mulher de posses, era uma comerciante muito bem estabelecida na cidade, vendia, né, púrpura, que era, na verdade, um tecido caríssimo, somente a realeza utilizava esse tipo de tecido. Então, era uma mulher rica e influente, né? E ela era conhecida também pelos seus artigos de luxo, né? Que era bastante valorizado naquele lugar. E nós vamos ver que Lídia, ela vai se converter, né? Não só ela, mas toda a sua casa, e ela vai ter uma influência extraordinária sobre a igreja daquela região, né? Nós podemos ver que Paulo cura uma moça, uma jovenzinha adivinhadora. Por quê? É interessante que aconteceu, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, no qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos dos Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Olha só essa mulher, né? Então, ela, sempre que ela via Paulo, ela ia repetindo isso.
E ela fez isso por vários dias, até que Paulo, né, incomodado com aquilo, e olhou para a moça e disse: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela, espírito adivinhador. E logo ele saiu na mesma hora. E os senhores, vendo que cessava a sua fonte de lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça na presença das autoridades, né? E aí nós podemos ver que, levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe a veste, mandaram açoitá-los com varas. Depois de muitos açoites, sabe o que fizeram? Lançaram ele na prisão, no cárcere, e colocou ainda guardas para que ficasse ali vigiando, né? E aí nós vamos ver que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, né? Então, eles não ficaram se lamentando pelos açoites, por exemplo, possivelmente, né? Com toda certeza, eles estavam doloridos, né? Estavam sujos de sangue, porque foram açoitados com varas, né? Mas eles, em detrimento de tudo isso, a alma dele, o espírito dele se alegrava em Deus, o seu Salvador, né? E por volta da meia-noite, ao invés de estarem lamentando ou dormindo, eles estavam cantando louvores ao Senhor e orava, né? E aí nós podemos ver que de repente sobreveio o tamanho terremoto, sacudiu o cárcere da prisão e abriu todas as portas. Soltaram-se as cadeias de todos, né? E o carcereiro despertou do sono, vendo tudo aberto, os cárceres, ele puxou a espada para se suicidar, né? Porque com certeza ele seria morto diante daquele episódio, né? E aí Paulo diz para ele em voz alta: não faça mal algum, todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, tendo-os levado para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra de Deus, e todos da sua casa creram. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavando os vergões dos açoites, a seguir foram batizados todos os da sua casa. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa para comer com os seus, né? E aí nós estamos vendo aqui Paulo e Silas livres da prisão. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos aprender com Paulo e Silas. Independente das circunstâncias, queremos Te adorar, queremos orar a Ti e render louvores ao Teu nome. Que colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.